2 Pedro, capítulo de número 2, o versículo 10. É óbvio que não vou dialogar sobre o assunto, eu vou falar sobre os textos bíblicos que abordam esta temática em nome de Jesus. Amém? E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o poder. Como eu estou transmitindo, logo depois eu vou fazer um breve comunicado aos irmãos fora do ar. Capítulo 2 Pedro 2,10, quem já está com o roteiro na mão, o esboço, poderá ler comigo, que diz assim: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência da imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar da dignidade. Esse texto abre o leque para a gente estudar sobre o que é autoridade espiritual. Primeiramente, irmão, virou um modismo, algumas coisas viram modismo. E eu fico preocupado, porque eu vejo alguns pregadores, obreiros, igreja, ficarem usando. Outro dia fizeram um hino aí, o Grandão da Galileia. Essas coisas não fogem à regra bíblica. Aí outro dia criaram aí agora, outro dia alguém ministrou aqui, ficou falando assim, eu não gostei, mas agora é a hora de eu corrigir. O grandão está chegando, que grandão, rapaz. Eu acho que algumas palavras respeitam a autoridade de Deus. Deus é o Senhor, é o verdadeiro Deus, santo e maravilhoso. O Senhor é o Senhor, está na casa. O Senhor, outra expressão, o Senhor está na casa. Para com isso, irmão, não fica pegando esses maus costumes, não. O Senhor está presente na vida da igreja, porque Ele disse: farei dele morada. Então o Senhor está em nós. Então tira esse negócio assim, irmão. Quer ver outra coisa que virou modismo? Cobertura espiritual. Aí um pastor disse que foi lá para a igreja do outro para receber a cobertura espiritual dele. Aí o outro, mas você está debaixo da minha cobertura, e o outro também está, e o outro está, e fica um negócio assim sem nexo, irmão. A única autoridade, de fato, do ponto de vista da espiritualidade, do transcendente, é o Senhor. O Senhor. A Ele, cadê os crentes que vieram adorar? A Ele honra, glória, louvores e poder. E aí a botação de graça também, porque o Apocalipse fala. Então, sai desse negócio, irmão, desses modismos, e verbetes, jargões, que não edifica, está extra-bíblico, foge a regra, e aí por diante. Amém? Tira esse negócio de grandão para lá, tira esse negócio de ele estar na casa. E uma outra coisa eu queria pedir novamente aos irmãos: quando o senhor for cantar, receber oportunidade, irmão, fica mandando o povo ficar em pé, não, irmão. Fica em pé e não sabe a letra, fica aqui, um para a cara do outro olhando. E o irmão canta lá e a gente aqui. Agora, quando é um louvor que o povo sabe a música, tudo bem. Aí você faz uma ministração, se envolve um pouco na adoração, faz o papel sacerdotal de levar o povo para ele. Mas se é uma letra desconhecida, para que a gente ficar em pé? Fica em pé. Aí aproveita para. Sem nexo. É verdade. Mas bora lá, irmãos. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre essa questão. Bora lá? Desprezam as autoridades. Desprezam as autoridades. Essas autoridades, segundo Champlin, significa que se trata realmente das autoridades constituídas. A partir daí, então, nós vamos encontrar vários textos dos quais Deus ordena que nós tenhamos obediência às autoridades constituídas. Por exemplo, quando um policial fardado te aborda, ele tem poder de presidente.
você deve respeitá-lo. Você não pode... Outro dia, quando eu estava em Araçás, pouco mais o celular toca, e aí um pastor foi detido pela viatura da Polícia Rodoviária Estadual, porque ele se alterou lá, porque eu sou pastor, não sei o quê. E o mundo está lá ligando, irmão, se a gente é pastor, não. Pelo amor de Deus. Agora ele tem que ter o que ali? Uma humildade. Diz, olha, eu estou errado, eu esqueci de habilitação, eu sou habilitado. Hoje nós temos já digital, né? Você pode baixar a habilitação digital e está válido. Mas o policial fardado, ele tem poder de presidente, ele é uma autoridade. E os irmãos que sabem disso, foi abordado, mandou levantar a mão, tem que levantar e acabou. Porque ele não sabe diferenciar ali quem é e quem não é. Existe uma questão hoje de alguns meliantes que eles vestem uma farda de uma empresa, né? Ele mesmo passou por isso aqui da Coelba, tal, mas na verdade são pessoas que pretendem fazer mal a alguém. Então por isso que a gente tem muito cuidado com essa questão. Na introdução, em nenhum agrupamento de pessoas pode viver sem uma liderança, mas para a liderança funcionar precisa haver submissão à autoridade de quem lidera. Sim ou não, irmão? Em toda a história da humanidade, em toda a história, tem que haver um líder. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de uns pássaros que ele voa, acho que é as garças, eles voam em forma de V. Sempre um está liderando o voo e os outros estão formando um V. Aí quando ele está cansando, ele dá um voo, volta para uma posição que está lá atrás descansado, voa e vem para o primeiro lugar. E eles vão revezando. A gente via muito isso lá em Salina da Margarida, né? Aquelas garças vermelhas. Tem um tipo de garça lá vermelha que aparece em tempos e tempos. E as brancas que estão sempre. Quando voam, fazem isso. O que acontece, irmão? Olha, o que está aqui está liderando o voo. Eles vão seguir. Por exemplo, está aqui os irmãos que criam gado. Levante a mão aqui, os irmãos que criam gado. Levanta aqui só para você me ajudar. 1, 2, 3. Muito bem. Ô Louro, teus gados lá. Não tem um aqui na frente que leva os outros? Como é que chama o nome desse que vem na frente aqui? Sei lá, muito bem. O sei lá. Então, esse sei lá, esse boi aí. Que foi, mas. Guia. Oi? Chamamos de guia. Guia? Pronto, o guia. Ele segue todo mundo. É incrível. Meu sogro em vida tinha umas ovelhas. E ele chamava elas e elas vinham. Entendeu, Marcos? E sempre terá em tudo que existe mais de um presente nas comunidades, nos rebanhos, nos cabritos, nos ovinos, enfim, sempre haverá uma liderança. Mas para essa liderança funcionar, é necessário que haja submissão à orientação do líder. Correto, Marcos? Aí eu, pesquisando mais um pouco, fui para Romanos, capítulo 13, veja aí. Nós vamos ler o texto, são 6 versículos, que esse versículo aqui foi quem mudou uma postura que eu tinha. Eu tinha uma postura que eu mudei depois desse texto. E também de uma palavra que eu ouvi do pastor Ercílio Vilaça, que é colega nosso do conselho. Ele trouxe uma palavra na formação de obreiros que me chamou a atenção. E eu, a partir de hoje, eu não vou mais reclamar e falar de forma negativa das autoridades constituídas. Não vou mais. Do prefeito, do prefeito que a gente não gosta, do governo que a gente não gosta, do presidente que a gente não gosta, e aí vai. Deputado,
senador, enfim. Quem entendeu o que eu falei, irmão? Olha só o que é que Paulo escreveu. E o que é que me convenceu, irmão, a não reclamar mais? Vou dizer por quê. Olha só. Cada qual seja submissa às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Irmão, mas fulano de tal, o rei tal, o rei Agripa, o rei Nero, o Nero na sua maldade de governar, de forma truculenta na história, mostra isso, assume o poder, maltrata os cristãos da época, persegue e até mata alguns, não é assim? É o Hitler, né? Todavia, é nesse contexto que Paulo escreve essa carta para Roma, para os irmãos de Roma, dizendo: ei, sejam submissos às autoridades. Mas o cara é tão mau, o Nero era tão maligno, que ele matou a própria mãe. Sim ou não, irmão? Quem conhece essa história aqui? Matou a própria mãe para se manter no poder. E Paulo está escrevendo para a igreja dizendo: seja submissa às autoridades. Então, mesmo de forma truculenta, alguns chegam à governabilidade, mas a igreja tem que se postular em oração e obediência. Eu estou te falando que está na Bíblia, a não ser que a gente tenha aqueles versículos que nos agradam e rejeite os versículos que não nos agradam. Então, a Bíblia não é meio termo, meia boca, como dirá na minha terra. Você tem que ser submisso às autoridades. Aí aquele povo lá, evangélico lá, irmão, crente, pastores, presbíteros, sei lá quem mais, foi fazer aqueles manifestos que terminaram preso. Aí eu me dei uma perseguição, que nada, está vendo que não ia fluir, irmão. Eu só vi uma menina, ela aparenta ter uns 8, 9 anos, 10, não sei, 11, sei lá. Eu só vi uma menina que foi prudente. Uma repórter perguntou: e esses manifestos aqui, você acha que vai dar resultado? Ela não vai dar nada, dá em nada isso aqui. Quem viu esses vídeos aí? Viu? Eu dei risada. Ela está certinha, irmão. Quem resolve a parada, quando ele quer alguém no poder, é Deus. Só uma irmã entendeu. Graças a Deus. É Deus que determina. Eu voto, eu faço campanha, mas é Deus que determina. A não ser que a gente está lendo e está indo pela tangente. Versículo 2: assim aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Olha aí, ele me opor. Estou indo de encontro, não é o cara lá não, que eu não gosto dele, eu estou indo de encontro a Deus. Olha que negócio complicado aqui. Deus instituiu o camarada. Irmão, eu não estou entendendo. Por que Deus chama o cara que massacrou Israel, massacrou o povo dele, de meu servo? Ciro, meu servo Ciro. Vai entender. O Senhor permite, porque Ele tem suas razões, que é incompreensível ao meu pequeno entendimento. Sim ou não, irmãos? Aí a gente passa a entender a importância de obedecer essa escritura. Olha o versículo 3. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem. Ei, rapaz, quem pratica o bem. Daniel foi levado como escravo e se comportou bem e cresceu mesmo. Ele foi levado como escravo, para trabalhar como escravo. Ele e outro, mas ele se destacou por causa da sua fidelidade a Deus. Aí eu não vou reclamar mais não.
Eu vou orar. E um outro versículo bíblico diz assim: orai pelas autoridades para ter. Só um citou, quem foi? Para ter paz. Então Deus está mandando. Se eu não estou gostando do governo federal, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, toma a prova. E é Ele que vai agir se Ele quiser. A igreja não orou, a igreja não pesquisou, mergulhou em jejum, e por que o resultado foi outro? Bora lá. Aí o versículo 4 diz assim, irmão, vai acompanhando aí. Em verdade, o 4, porque ela é instrumento de Deus, as autoridades, porque ela é instrumento de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é razão que leva a espada. Aí olha só, é ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aqueles que praticam o mal. Então, se a gente quer o louvor das autoridades, vamos se comportar bem, vamos andar com dignidade, vamos respeitar as autoridades, vamos orar por elas, sim ou não, irmãos? Aí eu vou já pegando aqui a visão de que quem governa foi porque Deus quis que ele estivesse ali, mesmo que a gente tenha o entendimento que houve outras formas escusas de chegar no poder. Portanto, é necessário submeter-se, não por temor do castigo, mas também por dever da consciência. O que mais? E também por essa razão, que pagais os impostos para os magistrados sob ministros de Deus, quando exerce pontualmente esse ofício. Então eu já entendi aqui uma coisa, irmão, essa palavra de Paulo, que não importa como foi, se está no poder, é porque Deus quis que ali estivesse por uma razão. Amém? Então, daquele povão lá que foi lá brincar, não sei o que, tal, que eu sou crente, eu sou pastor, tal, foi para a cadeia. Olha que coisa bonita. Resolveu o quê? Causou que impacto? Mudou o quê? Mudou na vida deles, que sofreram com isso. E teve até um, acho que morreu, não foi, não aguentou, infartou, sei lá o que aconteceu. Número 2. Então, primeiro Deus manda a gente ser obediente às autoridades, mas manda também ser obediente aos patrões. Aí o irmão vai trabalhar lá na loja do irmão fulano, beltrano, cicrano e tal, mas é porque é irmão de igreja, aí quer regalia. Irmão, eu vou falar algo para vocês aqui, só para nós aqui, quem está assistindo, tá bom? Posso falar? Posso mesmo? Tem patrão crente que ele não quer contratar crente porque dá trabalho. Não é regra, tem as exceções. Ele trabalha comigo? Trabalha comigo? Por que ele está assim todo fora? Você entendeu? É verdade ou não, irmão? Pelo amor de Deus. É o que eu falei aqui em um outro momento do pastor Silas Malafaia. Ele tem, acho que tinha um parente que é uma autoridade policial, um coronel, e na igreja ele é o porteiro da igreja. Aí o irmão, senhor. Aí quando chegou no quartel, queria tratar do mesmo jeito. Ele falou, chega aqui, irmão. Lá na igreja eu sou teu irmão. Aqui eu sou o teu coronel. Então você tem que respeitar. E olha o que é que Paulo fala em Colossenses 3:22. Vamos ler? Mas, bora. Vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração. Está na Bíblia, eu tenho que obedecer, eu tenho que produzir, se eu ganhei, estou trabalhando, vou receber, eu tenho que fazer jus ao que eu vou estar recebendo. Mas aí não quer obedecer o patrão. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vai para a rua, vai ser demitido. Você não trabalha
seja insubordinado ao trabalho. E é até uma desinteligência da pessoa, porque se você trabalha para a empresa não crescer, você será um dos demitidos, porque a empresa vai afundar e aí você não vai conseguir pagar. Então você tem que ser, como cristão em Deus, seja o melhor, se esforce para ser o melhor por causa da sua fé. Está aqui na Bíblia. A Bíblia chega também a dizer que nós devemos obedecer aos anciãos, os mais jovens, aos mais velhos. Vamos ler o que é que diz a Bíblia aí? 1 Pedro 5:5. Bora juntos? 1, 2, 3. Semelhante, ó jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ancião aqui não é a mesma palavra para presbítero, viu? Ancião aqui é aquela pessoa que atingiu a maturidade pelo tempo de vida, que foi o Japão, né? E os anciãos, as pessoas mais idosas, eles têm muito respeito. As crianças sentam para ouvir sabedoria, aprender sabedoria. E às vezes a gente tem esse problema do desrespeito às pessoas. Mas está aqui uma ordem para obedecer. Amém, amados? Houve uma época, quem lembra disso, levante a mão aí dos irmãos, que chegava uma pessoa mais velha na sua casa, não era nada seu de sangue. Você dizia, benção tio. Quem lembra disso? Uma mão ali, duas, olha quantas mãos levantou agora? Ei, Jesus, estou descobrindo a idade, Pai. Quem obedece às autoridades, obedece a Deus que o constituiu. Fato. 1 de Pedro 2, 13 a 15. E aí já entra a questão também da obediência às autoridades constituídas no reino de Deus. Os pastores, o presbítero, o dirigente na congregação, não é assim, dirigente aqui presente? Dirigente na congregação, o que mais? O líder do departamento, o líder das senhoras, o líder dos jovens, o líder das crianças, o líder, e aí vai, dos senhores. Como é que está escrito aí? Vamos juntos? Por causa do Senhor, por causa de quem? Do Senhor. Do Senhor. Sujeite-se às autoridades constituídas entre os homens. Vamos juntos? Seja o rei. Opa, seja quem? Seja o rei, bora. Como autoridade suprema, seja os governantes, como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. E literalmente Pedro também pega a mesma mensagem que está sendo ensinada por Paulo, e também Pedro escreve e diz a mesma coisa: ensinam para respeitar, para ser submisso às autoridades. Qualquer pessoa que está em situação de governo, qualquer tipo de governo, inclusive dentro do lar, o filho obedecer ao pai, obedecer à mãe. Sim ou não? Eu tenho uma história que, como ela é demorada, eu vou deixar para lá, sobre essa questão de obedecer. Eu vou simplificar, os irmãos entenderem. Aí o menino lá, né? Não, porque meu pai, vou sair de casa. Aí pegou uma mala, jogou as roupas dentro, saiu bem cedinho. O café não estava pronto. Já sentiu falta de quê? Ficou rodando por aí e tal, foi parar na rodoviária, sentou lá e deu a hora do almoço. Aí deu soninho da tarde, vou dormir aqui no banco da... Quando deu 6 horas eu estava de volta. Eu voltei para casa porque na hora parece que tem uns filhos que aqui não tem isso, só tem lá no outro lado do mundo, do planeta. Perde a noção de que a sua casa, os seus pais cuidam de
1, 2, 3, 4, 5, 6, um bocado. Bora lá. O teu menino está com gripe, mas ele viu o sorvete passando aí na rua aí, e quer o sorvete. Você dá? Por que não dá? Fala forte, irmão, para eu ver. Pelo quê? Vai fazer mal? Então não seu é por bem dele. Então você tem que entender que até Deus também diz não. Pegou, irmão? Bora lá. Aí vem agora o texto de Hebreus 13 e 17. Vamos juntos? 1, 2, 3? Não. Todos juntos. Aí no tópico 2.2. 1, 2, 3. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. É uma ordem bíblica. Obedecei a vossos pastores. E vê uma coisa, irmão? O pastor institui os cargos, faz o acordo administrativo. Aí a pessoa pega o cargo e quer tirar a autoridade pastoral e quer tomar atitudes monocráticas, isoladas. Não é assim que funciona. Não, porque eu criei aqui um negócio aqui, tal, e o pastor precisa saber. Já é um sinal que essa pessoa precisa ser retirada urgentemente, porque em todo segmento tem que haver obediência. Aleluia. Sim ou não? Quem mais aqui tem loja aqui? Quem é aqui? Levanta aí uma das irmãs, tem loja. Pronto, vamos com o nosso irmão ali. Você demorou, irmã, você demorou. Vamos lá. Aí o camarada está lá na tua loja lá, e aí você sai e pro funcionário, olha, eu quero que você bote isso aqui nessa prateleira aqui. Aí ele, quando você sai, não, peraí, eu não gostei desse jeito não, eu vou fazer assim. Aí bota do lado de cá. O que é que você faz quando você chegar? Eu não vi não, por quê? Transmite aí quem ouviu. Chama a atenção dele, leva a advertência, né assim? E se continuar desobedecendo, acontece aquilo. Vai para a rua. Então não existe isso, irmão. Aí na igreja a pessoa quer um sistema monocrático e tomar atitudes monocráticas. Não, meu irmão. Existe um comando, um pastor da igreja, junto com a diretoria, com o ministério, e existe um momento que nem nós podemos resolver. É a igreja que tem que resolver. Então, quando a gente obedece, a gente está colocando a locomotiva nos trilhos. E o próprio Jesus disse que não pode ter 2 governos numa casa, só um. Quer ver um negócio que acontece muito nas igrejas? Vai ter congresso das mulheres, aí bota 3 maestras, maestrinas, que é o nome correto. 3, irmão, é desconhecer a regra. Pode ter 5.000 pessoas, maestro é um só. Um só. E que me diga mais o maestro Antônio que está aí preparando a orquestra. Eu já vi um sonzinho aí saindo ontem, olha, parece que daqui uns dias vão estar tocando aqui, viu, irmão? O negócio está acelerado aí o processo. Não existe isso, irmão. Esse dia eu vi um encontro que 5.000 pessoas, um único maestro, porque ele que sabe o contrato, o soprano, o tenor, o baixo, ele sabe o tempo de cada um. É isso? Contralto? Você entendeu, amados? Então tem que haver liderança. E os liderados obedecer a liderança, porque é a torre de comando. É por onde as coisas vão andar. Entendeu? E aí nós vamos vendo resultados positivos. Eu li um livro do pastor. Quem comprou aquele livro do pastor Vomar Alcântara quando ele passou aqui? Alguém comprou aquele livro? Você leu ele? Tem um momento que ele conta a história que o policial pode não ter força, mas ele tem autoridade. Vou dar um exemplo. O exemplo que ele cita no livro lá. Vem uma carreta. Ele tem poder de parar aquela carreta?
mas ele tem a autoridade de mandar parar e o motorista vai obedecer, porque pode ter consequências. Você entendeu como é que funciona? Então ele tem a autoridade. E quem constitui essa autoridade? O Estado que deu a autoridade a ele, o Estado. Quando ele passou no concurso, quando ele fez o treinamento, quando ele recebeu uma vaga e recebeu as orientações e vem para a rua, ele, nesse momento, ele é uma autoridade. Beleza? Vamos ver um negócio aqui, irmão, sobre essa autoridade e respeito àquela pessoa que exerce o ministério. Por exemplo, outro dia um dos irmãos disse: "Sou reverendo, não existe consagração a reverendo, não existe? Existe ou não? Não. O que existe é a palavra reverendo é um título adquirido pelo tempo de exercício no ministério. Depois de tanto tempo fazendo a obra de Deus e atingindo uma certa idade, aí você recebe esse título em reconhecimento ao seu ministério. É um título. Compreendeu, né? Bora lá. Letra A do tópico 4. O que é que diz aí? Ter força, mas faltou autoridade conquistada na relação com Deus. Então, uma jovem tem a força, mas o ancião tem a experiência. Repete comigo, 1, 2, 3. Não. Uma jovem tem força, bora lá. Uma jovem tem força, mas o ancião tem experiência. Tem a experiência. E é aqui que a coisa se configura a importância da administração. Você imaginou? Ninguém vem dirigir o culto aqui? Os irmãos ficam, não tem ninguém para dirigir. Aí vocês mesmo tomam a iniciativa sozinho. Sempre precisa de uma liderança. Sim ou não? Eu vejo aqui no ciclo de oração, quando eu boto o negócio aqui, bota logo as cadeiras aqui. Já está no automático da pessoa. Por quê? Porque eles sabem que vai estar liderando o culto naquele período. Perfeito? Bora lá. João capítulo 20, versículo 3. Vou te mostrar isso na palavra escrita. João capítulo 20, versículo 3. Vamos junto? Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Bora. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Tinha mais força, mais vigor, tal. Mas quando ele chegou lá, que ele olhou o sepulcro, aí o peso da experiência caiu sobre ele. Ele disse: "Não vou entrar não. O negócio aí é muito forte. Não dá para mim não." Olha só o versículo 5. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Então nem sempre que sai na frente vai entrar. Pegou a visão? Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Então, tinha força, mas faltou experiência, faltou intimidade, faltou relação com Deus. Pedro chega e entra. Aí você pode ver aqui, irmão, que existem coisas que é preciso muita experiência para resolver a problemática da coisa. Bora lá. Número 5, já estou terminando, tá bom? A autoridade estava sobre Moisés e não com os outros. Parece que Miriam, Arão não gostou muito da coisa não. É só Moisés? É só Moisés? É só Moisés que lidera? Queriam também governar. Só que é preciso entender, irmão, que Deus levanta um líder. É Deus que levanta. E no dia que Deus não quiser mais, Deus pode que leva. Sim ou não? Tem um incidente que aconteceu aí no estado do Nordeste,
E eu vi o presidente da convenção usar autoridades. Ei, graça, eu bati. Oh, glória a Deus, tem que ter. Porque vai aparecendo um pessoal, irmão, quando o negócio está funcionando, não participa do processo, não evangeliza, não vem no ciclo de oração, mas quando o processo está, a igreja está crescendo, aí quer dominar um pedaço da coisa. Quer ser co-participante daquele bolo que ele não fez, não participou, não doou a massa, não doou açúcar, não mandou os ovos. Esse é o problema, é que querem o bolo pronto, mas não querem fazer o bolo. E ainda tem a cereja do bolo. Olha só o que aconteceu aqui. Números 12. Olha o que é que Deus vai dizer. Quando Deus vê aquele instinto de rebelião que está dominando o coração de Arão e de Miriam, olha o que é que Deus faz. Bora ler? Está na palavra. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele em mim farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Aí Deus vai dizer agora: não é assim com meu servo Moisés. Só aqui já derrubou. Os profetas, eu falo aí com o profeta, eu falo em sonho, ele vai. Mas com Moisés, olha só, irmão, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Literalmente. Eu vi essa palavra lá em uma outra explicação, em um outro montante na convenção que me impactou muito. Você entendeu, irmão? Deus levantou para esse período o pastor Valdomiro. Não tem jeito. Ele quer o presidente. Agora, não está aparecendo um com a mesma competência do momento. Tem que esperar o tempo de Deus. Sim ou não? Deixa Deus usar o seu servo. E é justamente isso que Deus vai retrucar ali com Arão e com Miriam. Eu falo com vocês por sonho, mas com meu servo Moisés, aleluia, eu falo boca a boca. Deus está dizendo: vocês são meus filhos, eu amo vocês. Mas Moisés é íntimo. Aleluia. Aleluia. Aí ele diz aqui, claramente que não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste de falar com meu servo contra Moisés, assim a ira do Senhor se acendeu. E Deus ainda acendeu a ira contra eles por estar criando um boicote contra o seu servo. Parece que tem gente, irmão, que quer ver a igreja não funcionar, quer que a igreja pare, quer travar a obra. O cara vai lá para uma ceia, perturbar na ceia, irmão. Que crente é esse? Agora também tem uns crentes, mas que não tem a cabeça no lugar. Aí o cara está causando problema, causando dano na igreja e está ajudando. Vai lá e faz uma oração. Chama Dudu. Não é Dudu? Como é Dudu? Faz oração. E vai muito sério. Porque a igreja está aqui para ganhar almas, para expandir, para promover o reino. O reino de Deus na terra está através da igreja. Sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor. 6. A autoridade estava em Davi e não nos soldados. Quem era o chamado? Era os soldados ou Davi? Agora eu vou dar uma notícia boa para os irmãos, os obreiros aqui presentes. Quando nós temos um chamado, nós somos transformadores de vidas. E a prova? Estou trazendo texto, estou evitando dar explicações teológicas do assunto, para que os irmãos meditem, leia na Bíblia e meditem isso aí. Lê comigo aí, por favor. 1 Samuel 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão.
desceram ali para ter com ele. Ajuntou-se a ele todo homem que achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez o que, irmão? Capitão deles. E eram quantos? 400. Depois você vai ver esses caras que estavam sem governo, estavam lá causando dano, desgostoso, desanimado. Aparentemente, você tem um entendimento aqui que estavam tudo depressivo. Aí Davi se faz chefe dele. E esses caras começam a mudar, irmão, de vida. Começam a ter ânimo. Começam a lutar. E mais tarde, quando ele vai para o reino, esses homens são importantes do seu reino. Inclusive, dentro desses 400 tem um que mais tarde, na velhice de Davi, ele protegeu de Davi morrer por uma flecha. Por um ataque. Vamos tirar a palavra flecha. Quando ele viu, não, vamos matar o rei, peraí. Aí correu rapidamente, foi lá e fez uma oração. Uma espada. E tirou o perigo do rei Davi. 400 homens que marginalizados, mas um líder certo, espiritual, cheio do Espírito Santo, começa a transformar a vida deles. Começa a transformar a vida deles. E cada obreiro aqui, cada dirigente recebe esta unção de transformação de vidas. Nessas congregações que vocês estão dirigindo, Deus vai lhe usar para transformar vidas. Receba esta unção de transformação e de valores, de crescimento, porque Deus é fiel. Aleluia! Deus. Mas de onde está a unção? Está em você, está no pastor, está no presbitério da igreja, está na igreja, mas a liderança Deus dá a quem está em liderança. Terminando. Bora lá? Deus dá autoridade ao líder, mas recomenda não usar de vã autoridade. Amém? Eu costumo dizer que quem não quer ser corrigido, não dê motivo. Porque eu não gosto, eu não gostei. Não tem isso com não gostei não. Não dê motivo. Amém? Então bora para a Bíblia. 1 Pedro 5:2, o que é que diz? Apacentai o rebanho de Deus. Essa palavra é para mim e especialmente para os dirigentes também, para mim especialmente para os dirigentes. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Tendo cuidado dele. O que mais? Não por força, mas voluntariamente, nem por dor de ganância, mas de ânimo pronto. 3. Nem como tendo domínio sobre a herança é dele, meu filho. Eu vou usar de vã autoridade naquilo que não me pertence. Mas servindo de quê? Exemplo para o rebanho. Amém? Aqui eu termino. Espero que os irmãos meditem. Citei Bíblia, citei textos sagrados para mostrar que Deus nos levantou, a mim e a você, para fazer a obra de Deus. Amém, amados? Os dirigentes da congregação é uma autoridade de Deus. Você está lá para governar. Por isso que você não pode permitir que os departamentos comecem a tomar atitudes monocráticas. Você tem que dar um pouco, calma aí, o que é isso aí? O irmão aí recebeu um convite para pregar lá pelo irmão fulano. Por favor, o dirigente está sabendo? O dirigente está sabendo que você ia me comunicar, me chamar? Então às vezes tem esse negócio de tomar atitudes isoladas, esquecendo que tem um dirigente da congregação e tem um pastor presidente constituído pela convenção deste lugar. Amém? Deus abençoe. Espero que, mesmo simplista como foi esta palavra, mas tenha de alguma forma ajudado-os em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. E amanhã tem ciclo de oração. Vamos agradecer a Deus nessa noite, convidando-vos a ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos chamar o irmão
presbítero Edson para fazer a sua oração final. Quinta-feira vamos estar recebendo o presbítero Bismarck, como eu já falei, e vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Pode sobre a igreja. Amém. Orar, maravilhoso Deus, te damos graças pelos seus filhos, por mais uma vez ter falado conosco neste lugar. Nos ajuda, Senhor, para que não sejamos como ouvinte esquecido, mas praticante da tua palavra. Deus, que viemos a tê-la como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E no nome de Jesus Cristo, que nós também te pedimos um sono reparatório, um novo dia amanhã na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar os irmãos para a gente